Muito bem, meus amigos, voltemos ao nosso estudo, Apocalipse capítulo 2, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje estudaremos a igreja de Pérgamo, as 7 igrejas do Apocalipse. Até o começo do século IV, Satanás perseguiu implacavelmente a igreja. Porém, quanto mais perseguia, mais a igreja se espalhava e crescia. Não podendo destruir a igreja, o inimigo mudou de tática, mudou de estratégia e tratou de se infiltrar nela. Desde então, o maior perigo da igreja deixou de ser a perseguição e passou a ser a corrupção. Exatamente, a nova tática do mal foi de parar de atacar a igreja por fora e passar a atacar por dentro, infiltrando-se no seio da igreja para então lentamente corromper o evangelho, levando a igreja a se conformar com o mundo e buscar apoio dele. Igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo, para muitos significa altura, exaltação, porém a palavra, o nome Pérgamo, significa por casamento. Ela estava localizada no cume de uma montanha. Essa esplêndida cidade era conhecida por seus muitos templos pagãos e uma grande biblioteca com cerca de 200 mil rolos, 200 mil livros. A cidade de Pérgamo era a capital imperial na Ásia. Construída numa colina elevada, foi a primeira cidade a construir um templo para adoração ao imperador romano como um deus. Possuía essa biblioteca que o rei do Egito, Ptolomeu V, temendo que essa biblioteca superasse a de Alexandria no Egito, impôs um embargo ao papiro, que era o material de escrita mais comum daquela época. Sendo o Egito o único país que produzia os rolos de papiro, esperava-se a que a produção de livros em Pérgamo caísse. Essa estratégia levou os produtores de livros em Pérgamo a criar o pergaminho, um material feito de couro de animais jovens como cordeiro, novilhos e cabritos. Então, pergaminho surgiu da palavra Pérgamo. A palavra de Deus seria praticamente ignorada e substituída por tradições humanas, porque Jesus diz que ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus capacita quem a ouve a fazer o que ele ordena, e sendo ela mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela revela o que se encontra no mais profundo do coração. E resultado disso, a palavra de Deus, que é julgadora de toda a doutrina, a Bíblia seria praticamente ignorada nesse período e substituída por tradições e costumes pagãos. E isso aconteceu na igreja de Pérgamo e durante todo o período da história da igreja cristã representada por esta igreja. O imperador romano, César, chamado Divino César, Senhor e Deus,
era adorado juntamente com Júpiter, com Zeus, Dionísio, Atena e Asclépio, ou Esculápio, o deus serpente da cura, chamado de o Salvador. Ali nesses templos, as pessoas doentes passavam as noites aguardando que uma serpente tocasse o corpo de um doente e assim ele fosse curado. A serpente é um símbolo que identifica Satanás. Jesus diz, Apocalipse 2,13, que conhece o lugar onde o cristão de Pérgamo habitava, porque era um lugar onde Satanás tem o seu trono. O que era o trono de Satanás? O trono de Satanás é onde a idolatria é tolerada. Pérgamo, então, foi a primeira cidade a instituir um culto de adoração ao imperador vivo, lá para o ano 29 a.C., além de vários templos dos deuses Esculápio, a serpente, Baco, deus do vinho, Dionísio, Zeus e Atena. Então, por isso é que ela é chamada, Pérgamo é chamado de o lugar onde Satanás tem seu trono. O trono de Satanás não estava no edifício, nem em algum lugar fisicamente falando. Satanás não habita lugares, mas pessoas que ditam sistemas e promovem cultura, a cultura do mal. O trono de Satanás é caracterizado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. A palavra Pérgamo, como já disse, significa casamento, união. Em Pérgamo houve o casamento da igreja com o Estado, e assim a igreja foi exaltada. O cristianismo deixa de ser a igreja perseguida para ser a igreja do Império Romano. Ela já era a igreja católica, com sua missão mundial. E aí, para tornar o cristianismo mais simpático ao paganismo, foram feitas algumas mudanças, como, por exemplo, troca do dia do repouso, do sábado para o domingo, uso de ídolos nos cultos. O bispo da igreja de Roma se torna o líder supremo de todas as igrejas e assim por diante. Sacerdotes pagãos foram convertidos e se tornaram cristãos, bem como os templos pagãos. O imperador doou um bom número de edifícios imponentes, chamados basílicas, para serem convertidos em templos cristãos, contribuindo generosamente para a sua decoração. Ele deu ao clero roupagens especiais, semelhantes àquelas usadas pelos sacerdotes dos templos pagãos. Os bispos logo foram providos de tronos, foram vestidos com paramentos magníficos e joias, tendo diante deles altares caríssimos de mármore, decorados com ouro e pedras preciosas. E uma liturgia padronizada de grande pompa foi introduzida, e a livre pregação e ensino da Bíblia foram grandemente restringidos, dando maior ênfase à filosofia pagã grega. Ídolos e festas pagãs foram cristianizadas com os nomes de santos. Então houve uma mudança muito grande. A igreja, que era uma igreja perseguida e que crescia através da pregação, do amor e da fé, da constância no Evangelho, agora deixou de ser perseguida e se tornou a igreja do Império, Igreja Católica Apostólica Romana. E com isso o imperador, não que ele de fato fosse um cristão, Diocleciano, quando se dizia convertido, Jesus para ele era apenas mais um Deus. E por isso, para contribuir de uma forma a manter a unidade do império e acabar aquelas rusgas, aquelas confusões, intrigas entre cristãos e pagãos, ele passou a patrocinar a igreja. E a igreja cresceu e muitos pagãos, então, se fizeram de cristãos. Os templos pagãos foram convertidos em templos cristãos, como, por exemplo, a igreja de Notre Dame na França. E assim, eram igrejas, eram templos pagãos que se converteram em igrejas. A igreja, então, prosperou bastante e era, então, chique ser cristão, porque tinha vantagens, porque você faria parte da igreja do império, da igreja do imperador. Apocalipse 2,13, Jesus continua dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel,
o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Os cristãos não tinham vergonha de serem chamados de cristãos. Eles amavam a Cristo e sofriam por isso, como Jesus já os havia alertado quando andava com eles aqui na terra. Mateus 10, verso 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso, os cristãos, eles sabiam que a religião de Jesus era uma religião de renúncia, era uma religião que seguia de perto o nazareno, humilde, que fazia o bem. E aí a igreja, que não aceitou as mudanças propostas pelo clero romano, esses cristãos sinceros e fiéis eram perseguidos. E eles não negavam o nome de Cristo. Preferiam morrer a negar a fé, a entrar para um sistema que estava substituindo a palavra de Deus, estava substituindo as tradições evangélicas, apostólicas, por tradições pagãs. Nos dias de Antipas, como Jesus disse, Antipas, ele era o provável pastor da igreja. Então, para esse anjo da igreja que Jesus escreveu essa mensagem. Antipas, ele foi queimado no ventre de um bezerro, de um boi de latão, que era aquecido até ficar incandescente, e ele praticamente foi fritado lá dentro. E aí ele mantinha sempre o nome de Jesus, a fidelidade em Cristo, e por conta disso, ele e os cristãos dessa época, que não aceitaram essas mudanças, eram muito perseguidos. O nome de Antipas é composto de duas palavras, anti e pater, duas palavras gregas. O nome dele é um protesto contra a doutrina nicolaíta de um clero superior, arrogante, blasfemo, que muitas vezes se colocaria como mais do que pastores e ensinadores do rebanho, mas como únicos e superiores representantes de Deus. Seriam os padres, as madres, os reverendos, que logo mais tarde se colocariam como substitutos de Deus na igreja. Então o nome Antipas, anti significa no lugar de, e pater, pai. Alguém ficaria no lugar do pai, alguém se colocaria no lugar de Deus. E isso causaria um problema. Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Evidentemente que pastores, bispos, pessoas honestas que conduzem as pessoas ao Evangelho, a Cristo, elas são consideradas como pais espirituais. Mas Jesus estava alertando sobre a atitude de algumas pessoas que se tornariam chefes sobre o povo, dominando o povo, se colocando como santos, como Deus é santo, se colocando praticamente no lugar de Deus. Então, muitos bispos, muitos receberam esses nomes, como padre, como madre, papa, como sendo superiores, como se colocando no lugar de Deus e dominando os fiéis. Essa era a doutrina dos nicolaítas, que Jesus sempre condenou nas igrejas desse tempo. Apocalipse 2,14, Jesus fala ainda: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão foi um antigo profeta de Deus que resolveu ganhar dinheiro com seu ministério. Balaão, portanto, a doutrina de Balaão era pregar por dinheiro, profetizar de acordo com o solicitado por quem paga, e assim a influência dele, o ensino dele, persuadia o povo a aceitar a idolatria como sendo da vontade de Deus, que fazia essa doutrina de Balaão. Mandou fazer ídolos, colocar no templo, que não era adoração a demônios, mas a veneração de santos, de suas relíquias, né? Os cultos de idolia, cultos de latria, como por exemplo ao Santíssimo Sacramento, e culto de hiperdulia, adoração a Maria Santíssima, Mãe de Deus, a partir do Concílio de Éfeso, no ano 431.
Então Balaão, quem era Balaão? Era um profeta que profetizava por dinheiro, pregava a mensagem que o contratado pagava, e ele foi aquele que deu conselhos para Balaque. Olha, o único jeito de você aprisionar o povo de Deus e fazer com que eles sofram as consequências de rejeitarem a Deus é que eles não cumpram os mandamentos de Deus. E aí ensinou Balaque, olha, chama esse povo para uma festa, coloca umas prostitutas e bote eles para poder participar e comer carnes oferecidas aos ídolos e adorar esses ídolos, e pronto. E foi isso que aconteceu. A igreja, que se tornou igreja do imperador, os seus líderes deram esses mesmos conselhos para o povo e o povo aceitou. A igreja cristã, em apoio ao imperador, afrouxou seus princípios, tolerou o uso de imagens nos cultos. A princípio, essas imagens eram usadas como forma de ensinar o povo pagão analfabeto. Era a forma como eles ensinavam, mas isso já estava enraizado no mundo pagão, e a igreja, então, foi aceitando levas e mais levas de supostos pagãos convertidos que não abandonaram o seu antigo maneira de prestar culto e trouxeram para dentro das igrejas as suas imagens de escultura, seus ídolos. Jesus também diz nesse texto que ele não suporta a doutrina dos nicolaítas, aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas nós já sabemos, eram pessoas que não guardavam determinados mandamentos da lei de Deus. Eles não achavam que adultério, que prostituição fosse tão pecado se você é uma pessoa santa e pudesse praticar. Não era mais pecado. Enquanto que a igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas, em Apocalipse 2,6, a igreja de Pérgamo sustentava a doutrina deles, ajudava, contribuía, aceitava. Como é que era a doutrina dos nicolaítas? Era a substituição do sacerdócio de Cristo por um sacerdócio humano. Era que todos os crentes que têm acesso, livre acesso pela graça a Deus, cada um pode orar e interceder uns pelos outros, agora foi eleito certas pessoas que faziam essa mediação, que eram os padres, que eram os sacerdotes, o papa, os bispos, arcebispos. Essas pessoas, essa hierarquia é que acabou então substituindo Jesus. A igreja que tinha uma missão apostólica católica se tornou agora igreja católica apostólica romana. Deixou de praticar a palavra de Deus e se tornou a igreja do império, com todas as crendices e situações que o imperador permitia acontecesse dentro da igreja. Jesus dá um conselho, Apocalipse 2,16, arrepende-te, senão venho a ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você sabe que a espada é a palavra de Deus, e arrepender é mudança de opinião sobre o pecado e mudança de atitude. Os balamitas e nicolaítas de Pérgamo não ficariam impunes. A igreja precisa expulsar o pecado, para que Jesus não a expulse de sua presença. Se ela não disciplinar seus membros, o Senhor lhe fará guerra com a espada de dois gumes. Jesus lutará contra qualquer igreja que tolerar o pecado com a pregação de sua palavra. Isso aconteceria mais tarde, nós vamos estudar esse tema nas próximas igrejas. A promessa: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo representa o terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um papa, uma liderança para liderar todas as igrejas cristãs, um clero. Nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo, entre elas a guarda do domingo, culto a santos, imagens, veneração ao papa, etc. Pérgamo vai do ano 313 ao ano 538. Por que essa revelação é importante? Ela é importante porque Deus não tolera o pecado na igreja em qualquer de suas formas, mesmo aqueles que são defendidos como doutrinas. A mensagem é clara: idolatria e imoralidade não devem ser toleradas. A igreja de Cristo precisa ser santa. Já ouvimos os especialistas políticos, já ouvimos sociólogos, psicólogos e até mesmo os teólogos. Agora, porém, é chegado o momento de ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Estude a palavra, busque a presença do Senhor
E o nosso próximo estudo será a carta à igreja de Tiatira. Até lá então, aquele abraço.